Senhor. Livro de Jonas, livro do profeta Jonas, um dos 12 profetas menores, não menor pela sua importância, mas menor pela estrutura dos livros. É um livro maravilhoso, esse livro de Jonas, que fala sobre o grande amor de Deus, não só sobre o povo de Israel naquele momento, mas esse plano de salvação que se estenderia para todas as nações. Jonas capítulo 2, nós vamos ler os 10 versículos desse capítulo. Jonas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti. Ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Palavras do Senhor. Palavras do nosso Deus. Amados, nosso tema desta manhã, dessa nossa celebração, que Deus ele possa falar contigo neste momento, como ele já tem falado conosco desde o início desse culto. Nosso tema é submetendo-se à vontade de Deus. Submetendo-se à vontade de Deus. Semana passada nós alertávamos contra os perigos de uma teologia liberal, ou de líderes diversos que adotam essa teologia. A teologia liberal, ela coloca em xeque a palavra de Deus. Muitos dos eventos que aconteceram na Bíblia, essa teologia eles não acreditam. E onde passa a teologia liberal, os liberais, igrejas são fechadas. Porque ali então não tinha uma igreja verdadeira, porque a igreja de Cristo jamais fecha. Mas onde entra essa teologia que coloca em dúvida aquilo que é o alicerce, aquilo que é a nossa regra de fé e prática? Igrejas se acabam, pessoas perdem a sua fé. Porque de Gênesis e Apocalipse nós temos que entender que a palavra de Deus, nós temos que ver pelos olhos da fé e acreditar naquilo que foi proposto. Que sim, que Deus é um Deus de milagres, que é um Deus soberano. E assim como o livro de Jonas ele não é uma novela, ele não é um mito. O livro de Jonas, a história de Jonas, cremos pela fé que sim aconteceu. Falamos que em 2 Reis 14:25 o profeta Jonas é citado. O próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 12, quando os escribas e os fariseus lhe pedem um sinal, ele cita Jonas, inclusive fazendo uma alusão com os 3 dias e 3 noites que ele ficou no ventre do peixe, o filho do homem, aquele que era maior que Jonas, também por 3 dias morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria. E esse evento do peixe, qual nós lemos agora, onde nós vemos a oração de Jonas, é mais uma demonstração da soberania, da onipotência, do poder de Deus, não só sobre o ser humano, mas sobre a sua criação, sobre todas as coisas. Ao se colocar o audacioso Jonas ele foi, até certo ponto, nós podemos falar que ele foi corajoso sim,
porque ele era um profeta de Deus. Jonas, ele sabia quem era Deus, mas eu acho que ali, por um relâmpago, ele não entendeu a plenitude do Deus ao qual ele servia. Não adiantava Jonas se colocar distante do Senhor, indo para Tarsis, o lugar mais longínquo, o lugar mais distante que eles conheciam, porque Deus era um Deus onipresente, ele estava em todos os lugares, em todas as situações. E já em seguida, naquela grande tempestade, aquela grande embarcação, as pessoas com medo. Jonas, em seguida, nesse episódio que nós vimos semana passada, ele é jogado ao mar e aquele mar ele cessa. Deus, ele mostra todo o seu poder. Deus, ele mostra que nada foge do controle das suas mãos. Deus, ele mostra que ele é um Deus que sabe de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. E os seus planos jamais se frustrarão. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Jó, no capítulo 42, dos seus primeiros versículos, ele falava disso: eu sei que nada pode frustrar os seus planos, Senhor. Antes eu só ouvia falar de ti, mas agora eu vejo com meus próprios olhos. E na sequência, Jonas, ele é engolido por um grande peixe. E dentro desse grande peixe, esse audacioso Jonas, esse Jonas corajoso que podia ter perdido a sua vida, ele ora ao Senhor. Jonas, ele entende da sua pequenez. Jonas, ele entende que aquilo que ele estava fazendo não era certo e não daria certo jamais. Porque reis, nações poderosas que se colocaram à frente de Deus caíram. Imagine um homem. Imagine sequer um homem se colocaria à frente daquilo que Deus tinha planejado. Então os planos de Deus para que a sua palavra, para que a sua justiça fosse anunciada na cidade de Nínive, a capital da Síria, aconteceria Jonas querendo ou não. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que não foi o que Jonas fez ou faz. Deus, ele, pelo seu plano, pela sua providência, nós não sabemos, não conhecemos todos os planos do Senhor. Ele nos falou algumas coisas na sua palavra, algumas direções, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele poupou a vida de Jonas, para que Jonas concretizasse o plano dele. Mas dentro desse grande peixe, Jonas, ele reconhece a grandeza do Senhor. E é sobre essa grandeza de se submeter à vontade de Deus, de entender, mas também dessa oração de Jonas. Porque muitas vezes nós também nos colocamos como Jonas. Fugimos da presença do Senhor, queremos fazer aquilo que está no nosso coração, da nossa vontade. Nos desobedecemos a Deus, nos distanciamos de Deus. Mas aqui Jonas, ele também mostra que ele conhecia o Deus ao qual ele servia. E ali ele se volta de todo o coração para esse Deus. É sobre isso que nós vamos refletir nesta manhã. Acompanhe comigo o versículo 2. E disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Acompanha Salmo de número 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então, primeiro aqui nós vamos ver que Deus, ele ouve o nosso clamor. Sabemos que não foi por aquilo que Jonas tinha feito, porque ele tinha desobedecido a Deus. Jonas tinha se colocado distante da direção que o Senhor tinha falado para ele. Jonas, ele foi corajoso, poderia ter perdido a sua vida. Mas Deus, ao enviar toda aquela situação, a tempestade, ele ser jogado em alto mar, aquele mar se acalmar, e aquele grande peixe que foi enviado por Deus, foi tudo providência de Deus, porque nós devemos sim nos submeter à vontade do Senhor.
Mas quando Jonas está dentro daquele grande ventre, em meu Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Ali Jonas ele se volta para a grandeza de Deus. Ali no ventre daquele peixe, Jonas ele entende que Deus ele é soberano, que Deus ele é onipotente, que Deus ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele é o Deus que criou não só Jonas, mas os céus e a terra, e que nada fugia do controle das mãos do Deus ao qual ele próprio profetizava. Ele era um profeta de Deus. E esse primeiro destaque é que Deus ele ouve o nosso clamor. Ali Jonas ele fala do ventre da morte eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Aqui ele faz um salmo nesses 10 versículos de ação de graças. Ele agradece a Deus pelo grande livramento, porque o Senhor poderia sim, ele poderia ter perdido a sua vida e Deus daria essa missão para outra pessoa, mas Deus é que está no controle, Ele que sabe de tudo que vai acontecer, da forma que vai acontecer, porque nada foge do controle das mãos do nosso Deus. E Deus, Ele ouviu sim, claro que acabamos de falar, não foi pela oração ou pelo grito de socorro, foi a própria providência de Deus, o plano de Deus para que aquele plano se concretizasse. Mas Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós precisamos nos inclinar, nos voltar para Deus, porque Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa torre forte. Ele é o Deus que ouve a oração do seu povo. Ele é o Deus que ama abençoar o seu povo. Ele é um Deus que ama sustentar com a sua mão forte e poderosa o seu povo. Continue clamando, continue buscando a presença de Deus. Nunca se esqueça que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nunca se esqueça nos momentos mais difíceis da sua vida que Deus ele continua com você. Mesmo Jonas sendo uma pessoa desobediente, mesmo Jonas sendo uma pessoa audaciosa, se colocando contra a vontade de Deus, mesmo assim o Senhor poupou a vida daquele servo, para concretizar sim um plano, mas ele poupou a vida de Jonas. E Jonas dentro daquele peixe, ele entende a grandeza de Deus. E nós também, amados irmãos, nós somos desafiados, nós somos convidados, nós somos exortados a entender que Deus ele é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que a nossa vida, ele é maior do que os nossos planos, porque Deus ele controla tudo. Deus ele é grandioso. Deus ele é poderoso. Foi Deus que te chamou um dia para pertencer ao povo dele. Porque se não fosse da sua própria misericórdia, se não fosse do seu próprio amor, se não fosse da sua própria compaixão, nós continuaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados em um mundo sem destino e sem direção. Mas Deus ele é assim, Ele ama nos amar. Deus ele é assim, Ele gosta de transformar vidas, pessoas, situações. E Deus ele ouve o nosso clamor. Deus ele ouve o clamor do seu povo. Deus ele ouve o seu clamor. Deus ele ouve a sua oração. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Você pode se achar nessa situação de Jonas, em um grande ventre de um peixe, perdido, achando que está sozinho, mas ali Deus ele está contigo. Deus ele está com o seu povo. Deus ele está com você e ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. Veja comigo o versículo 6, primeira parte desse versículo. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Então, um segundo destaque desta palavra para mim, para você neste momento, é que longe de Deus afundamos para um abismo. Longe de Deus afundamos para um abismo. Percebe como que estava a vida de Jonas? Jonas ele recebeu uma direção do Senhor, então ele sai da Galileia, porque ele morava ali na região da Galileia.
Ele era também um galileu, assim como Jesus, um galileu. Da Galileia ele desce para Jope, ali no mar Mediterrâneo. De Jope ele entra em uma grande embarcação, um navio, hoje no nosso período, uma grande embarcação. Nessa grande embarcação, rumo a Tarsis, Jonas ele desce para aquele porão. Naquela grande tempestade, naquele porão, após aquelas pessoas, o marinheiro, o capitão, todos ficarem ali com medo, e não teve jeito, Jonas ele é jogado ao mar. E daquele mar ele vai para embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Porque quando estamos longe de Deus, afundamos para o abismo. A vida ali de Jonas, a partir do momento que ele se colocou em afronta com o Senhor, quando ele se colocou em uma posição de soberania diante de Deus, falando, não, eu vou fazer o que eu quero, e não aquilo que o Senhor está mandando, porque eu não tenho desejo algum de falar da tua palavra, mesmo que seja uma palavra dura para os ninivitas, porque no fundo Jonas sabia que Deus ele é cheio de misericórdia, de compaixão e de amor, e quando aquele povo se voltasse, se humilhasse diante de Deus, clamasse, tivesse temor, tivesse até medo diante da grandeza de Deus, Deus teria misericórdia e pouparia aquele povo. Como assim nós sabemos que aconteceu? Mas de o alto da montanha da Galileia, Jonas ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, até ele chegar nas profundezas, até chegar em um abismo. A vida de Jonas muito se parece com a vida daqueles que querem fugir da presença de Deus. Aqueles que fogem da soberania, da presença de Deus, do senhorio de Cristo. Aqueles que se afastam da presença do Senhor, estão fadados a ter essa mesma caminhada que Jonas, uma caminhada rumo ao abismo, uma caminhada rumo às profundezas, porque uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, é uma vida rumo ao abismo. Se você encontra, meu amado irmão, nesse abismo, volte-se para Deus, porque assim é a vida daqueles que se distanciam da presença do Senhor. Muitos se encontram nessa situação de um abismo, de uma escuridão, de uma vida sem sentido, perdido em drogas, em vícios, em destruição familiares. Parece que na vida nada dá certo. Muitos desses ainda não encontraram o caminho da cruz. Muitos desses ainda não encontraram o caminho de Jesus. Não encontraram aquele que nos dá o sentido para uma vida verdadeira, para uma vida em abundância, para uma vida de alegria e de paz. Mas, assim como Jonas, muitos de nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o grande Eu Sou, conhecemos ao Deus que criou os céus e a terra, o Deus que comanda tudo, o Deus que está no controle de tudo e que nada foge do controle das suas mãos. Você que conhece a palavra de Deus, você que já foi chamado um dia por Deus, por Cristo, tenha certeza que se você se afastar e continuar se afastando dos caminhos do Senhor, você vai continuar como Jonas, naquela situação. Longe de Deus, afundamos para um abismo. E para sair desse abismo, é só o Senhor. Para sair desse abismo, é só a graça de Deus. Volte-se para Deus. Volte a sua vida ao Senhor. Não fique nesse abismo. Não seja como Jonas nesse momento. Jonas ele entendeu que quando ele se afastou da presença de Deus, quando ele desobedeceu a Deus, a sua vida ela foi de mal a pior. Da Galileia desceu para Jope, de Jope para aquele navio, do porão para as águas mais fundas. Assim é a vida daquele que se afasta da presença de Deus. É uma vida que vai para um abismo, a vida que vai para a escuridão. Não queira chegar no fundo do poço, meu amado. Volte a sua vida para Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confie nele. Entregue. Confie no Senhor. Em todos os sentidos da sua vida. Todos os sentidos da sua vida. Tudo entregue a Deus. Faça aquilo que Deus coloca para você.
no seu coração, a direção do Senhor. Porque longe de Deus afundamos para um abismo. Acompanhe a parte B desse versículo 6, a segunda parte. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Salmo 30. Vamos ver aqui um versículo. Salmo de número 30. Versículo 3. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Devolveste-me a vida. Recapitulando, então, primeiro nós vimos que Deus, ele ouve o nosso clamor. Não foi pela oração ou pelo clamor de Jonas, mas é porque Deus, ele tinha um plano para Jonas. Deus, com certeza, nós vemos a misericórdia de Deus, mas nada foge do controle dos planos de Deus, da soberania de Deus, da onipotência de Deus. Deus, ele está no controle de tudo, estava no controle da vida de Jonas. Deus, ele controlava o mar onde Jonas estava embarcando. Deus, ele controlava aquela embarcação. Deus, ele controlava aquela chuva, aquela tempestade. Deus, ele controlava com uma só palavra para que aquela forte chuva cessasse. Deus, ele controlava a sua criação por meio dos seus animais e envia aquele grande peixe. Mas Deus, aqui como Jonas, ele se volta dentro daquele grande peixe, naquele ventre para o Senhor, e ele fala: do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Então, primeiro nós vimos é que Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus, ele ouve o seu clamor. Incline a sua voz para Deus. Volte a sua vida para o Senhor e tenha certeza que Deus, ele tem inclinado sim os seus ouvidos para você. Quando nós oramos de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, porque Deus, ele sonda o nosso coração, a nossa mente, ele conhece lá no íntimo os nossos sentimentos, os nossos desejos, ele sabe se aquilo que nós estamos falando é sincero ou não. E se você tem clamado a Deus de todo o seu coração, se voltado para Deus, pode ter certeza que ele tem sim ouvido o seu clamor. As coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai cumprir. E ele continua assim ouvindo o nosso clamor. Ele continua assim cuidando do seu povo. Ele continua cuidando de você. Deus, ele ouve o nosso clamor. Na sequência, longe de Deus afundamos para um abismo. Vimos aqui toda a trajetória de Jonas. Jonas, de um profeta. Olha que honra, era um profeta, ele falava em o nome de Deus. Ser um profeta era uma grande honra. Como é uma grande honra eu e você podemos falar de Deus. Quando você abre a boca para falar de Deus, você não está falando do Zé da esquina, você está falando do Deus poderoso. É o Deus que te chamou, é o Deus que te criou, e é uma grande honra poder pertencer ao reino de Deus. Quantas pessoas que ainda não foram agraciadas pela graça salvífica de Cristo, por essa graça preciosa, por essa graça merecida, e um dia Deus, ele nos chamou. E se você que está escutando essa mensagem ainda não está nos braços do Pai, abra o seu coração, a sua mente e vá de braços abertos, porque o bom pastor tem te chamado. O bom pastor, ele está falando: vem, vem, e eu estou aqui de braços abertos para que você tenha uma nova vida. Mas quando nós estamos longe de Deus, nós temos toda aquela trajetória igual de Jonas, nós vamos direto para um abismo. Vidas são destruídas, famílias são destruídas. Em todos os sentidos, financeiro, familiar, as coisas parecem que não dá certo, principalmente com aqueles que já conhecem a palavra de Deus, principalmente com aqueles que já conhecem os caminhos do Senhor. Não tem caminho melhor do que andar junto de Deus, não tem caminho melhor do que se voltar para Deus. Aqueles que se distanciam do Senhor estão fadados a caminhar para um abismo, descendo, descendo e descendo. Volte-se para Deus, porque um caminho de desobediência, um caminho de distanciamento de Deus, é um caminho direto para um abismo. Mas por fim,
Das profundezas Deus nos estende a sua mão, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Ali Jonas, ele reconhece que Deus ouviu o clamor dele ali. Esses 10 versículos do capítulo 2, na verdade, é um salmo de ação de graças. Ele tá adorando a Deus, ele está agradecendo a Deus, porque ele sabia que se Deus não o quisesse, a sua vida não seria poupada e ele teria morrido. Mas Deus, ele tinha um plano para Jonas. Porque Deus, ele tinha um plano através da vida de Jonas. E os planos de Deus não podem fracassar. Os planos de Deus não podem falar, mesmo com a nossa desobediência. Mesmo com o nosso afastamento. Aquilo que o Senhor propôs vai acontecer. Mas das profundezas Deus nos estende a sua mão. Mas tu trouxeste a minha vida. No final do versículo 9, Jonas, ele reconhece: a salvação vem do Senhor. Aqueles que se voltam distante de Deus têm um caminho ao contrário do Senhor, esse caminho para Tarsis. Estão fadados a cair em um abismo, em cair em uma escuridão, em um caminho que só tem volta se o próprio Deus, que é misericordioso, nos estender a mão. Jonas aqui, ele entendeu que ele voltou da sepultura para a vida, porque o próprio Deus foi lá e estendeu a mão para Jonas, deu uma nova oportunidade para Jonas. A salvação vem do Senhor. Ali ele estava agradecendo a Deus. Então quem se encontra nesse caminho, é preciso se voltar para Deus, porque não tem caminho sem volta. Ainda é tempo, ainda há tempo, né? Cristo está voltando. Se ele não voltar, você não sabe o último dia do seu fôlego de vida, mas Deus, ele sabe. Então é tempo de você se voltar para Deus. Então enquanto é tempo, enquanto você está respirando, enquanto você pode, é tempo de você se voltar para Deus, porque Deus, ele está com a sua mão inclinada, porque Deus, ele está estendendo a sua mão e ele quer tirar você desse abismo. Deus, ele quer tirar você desse fundo, no fundo desse poço. Deus, ele quer te transformar. Deus, ele quer te vivificar. Deus, ele quer te redimir. Deus, ele quer te limpar. Deus, ele quer te trazer para uma nova vida, porque não há vida melhor do que uma vida junto de Deus, uma vida que é voltada para Deus em todos os sentidos. A nossa vida é para glorificar a Deus. Das profundezas Deus nos estende a sua mão. Ele está estendendo a sua mão para você. E ele vai continuar estendendo a mão para nós, quando nós continuarmos nos voltando para o Senhor. Não deixe para depois. Não fique esperando o tempo passar. O tempo é agora. Muitos falam que, mas Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Mas nós também sabemos que nós não somos eternos nessa nossa vida aqui terrena. Uma hora nós vamos partir. Você não sabe em qual idade que vai ser, no tempo que vai ser. Mas aqueles que estão em Cristo, morrem com Cristo. Essa é a promessa do Senhor. E Ele está estendendo a sua mão para que você saia desse caminho de desilusão, para que você saia desse caminho sem sentido, para que você saia desse caminho sem perspectiva, dessa escuridão, e venha para um caminho de luz, para um caminho de paz, para um caminho de alegria. Dificuldades? Teremos sim. Mas não há nada melhor do que ter uma luta e saber que nós temos um Deus que está ali nos sustentando, que está ali junto conosco, nos estendendo a mão, nos dando direção para nós. Não há coisa melhor, porque das profundezas Deus nos estende a sua mão. Por fim, amados, o melhor caminho é se submeter à vontade de Deus, pois ele acontecerá de qualquer forma. Nada foge do controle das mãos do grande eu sou. E os seus planos jamais serão frustrados, mesmo que haja rebelião da nossa parte. Deus continua soberano e do seu trono de glória domina tudo e a todos. Mesmo rebeldes e audaciosos, Deus continua ouvindo o nosso clamor. Os seus ouvidos se inclinam para nós.
do mais profundo abismo e da mais densa escuridão que nos encontramos, mesmo lá, o Senhor tem piedade de nós e estende a sua mão, trazendo vida, alegria, direção, proteção e salvação. Esse é o Senhor, esse é o nosso Deus, submetendo-se à vontade do Senhor. Que Deus ele abençoe a sua vida, em nome de Jesus.